pessoal. Boa noite, talvez, né? Já adiantada a hora, 6 horas. Bem-vindos a mais um webinar aqui da Exact. Hoje a gente vai estar falando sobre um mercado muito bacana, um mercado que vem tendo uma expansão muito grande nos últimos anos aqui no país. E assim como todo e qualquer mercado no momento, também sentiu alguns impactos da crise que se instaurou, do coronavírus, mas a gente está aqui para falar de solução, falar de justamente como a gente pode vender dentro disso. Então, hoje a gente vai falar especificamente do mercado de energia solar e como vender nessa crise, como continuar performando e, principalmente, o que pode ser feito aí de estratégia, de processo, de visão sobre o mercado, de olhar sobre a base de potenciais clientes, para justamente continuar tendo resultado. A gente vem falando muito aqui na Exact, nos nossos webinars, sobre não parar, se adaptar a isso e tentar buscar o melhor resultado possível. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui com duas pessoas, dois convidados muito bacanas, com visões diferentes em diferentes etapas do processo, para a gente falar um pouco mais sobre isso. E principalmente, dar nossos insights, falar um pouco sobre a nossa experiência de como trabalhar com essa situação, que sim, ela é desafiadora, mas de uma forma em que a gente consiga manter a empresa rodando, manter ela funcionando e principalmente tendo resultado. E o primeiro convidado que eu quero que se apresente é o Rômulo. Ele é o fundador e CEO da Pietá, e aí ele vai falar um pouquinho mais sobre a empresa. E é bacana porque alguém desse mercado mesmo, que vivencia esse mercado, tem contato direto com o mercado de energia solar e vai conseguir dar vários insights aí pra gente. Rômulo, bem-vindo aí à nossa conversa. Valeu, João, obrigado. Olá, pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rômulo aqui da Pieta, que era Pieta Engenharia, agora virou Pieta.tech. Na verdade, a Pieta Engenharia ainda existe, mas está dentro da Pieta.tech. O motivo de por que esse nome mudou é uma surpresa que o pessoal vai descobrir na Intersolar esse ano, que ela foi adiada, mas vai acontecer lá em novembro. Então, a gente tem uma surpresa lá do porquê virou Pieta.tech. Por enquanto, fica um mistério. A Pieta Engenharia ela atua na área de projetos fotovoltaicos para empresas de energia solar. Então, nós funcionamos como um setor de engenharia dentro das empresas, deixando as empresas livres, né, de custo fixo com engenharia. Agora, nesse momento de crise, é notório que o custo de engenharia é um dos custos mais caros das empresas de energia solar, e nós criamos um negócio que fornece projetos a custo zero, né, onde o cliente pode pagar por demanda. Então, a gente vem aí há uns 5 anos, somos os primeiros a fazer isso no Brasil, essa engenharia de forma terceirizada para as empresas de energia solar. E hoje nós atendemos desde empresas que têm uma pessoa até a maior empresa de energia privada do Brasil. Todas são nossas clientes, nós temos centenas de clientes hoje. Dentro desse cenário, a gente conseguiu notar que algumas empresas, independente do tamanho, continuam vendendo sistemas fotovoltaicos. Quando começou essa crise, né, eu não gosto de chamar de crise, mas vamos chamar aqui de crise, a gente pensou, bom, vai parar o setor fotovoltaico, acabou o projeto, vamos achar o que fazer. E a gente percebeu que continua entrando projeto, inclusive todo dia continua entrando projeto. A gente traçou mais ou menos um perfil de clientes finais que essas empresas de energia solar estão prospectando, e é o que a gente bolou, por isso que a gente teve essa ideia de fazer esse webinar, convidar esses especialistas para trazer um pouco de técnica e a gente trazer essa visão macro que a gente tem das empresas do Brasil todo, de como que elas estão vendendo e para quem que elas estão vendendo. Essa é a ideia hoje aqui, João. Perfeito. Rômulo, acho que a tua contribuição vai ser super válida com essa experiência, porque acho que uma coisa que a gente vem percebendo muito é isso. O pessoal ele está procurando boas práticas, está procurando aí conselhos de onde apontar, como apontar, saber justamente superar isso. Acho que a palavra crise, como tu falou, ninguém gosta de falar, ninguém gosta de usar ela, mas no final das contas a gente tem que entender que sim, é uma crise, talvez em alguns mercados maiores, em outros menores, mas encarar como isso não do viés pessimista, né, mas no viés de gestão da crise, justamente se adaptar e conseguir trazer novas práticas para isso. E aí, falando da prática de direcionamento, de esforço, principalmente quando a gente fala de vendas e prospecção, a gente está com a Karine Kaminski aqui também, representando o Lead com isso, que é um projeto muito bacana. E aí, Karine, queria que tu se apresentasse, falasse um pouco sobre o projeto também e o que vocês visualizam já desse momento e o projeto se encaixa nisso. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Karine, eu sou consultora de vendas na Exact Sales, né? E cofundadora, na verdade, do canal Lead com Isso, que é o primeiro canal aí de pré-vendas do Brasil. Então, a demanda do Lead com Isso veio justamente sobre essa necessidade de entender melhor sobre o que é pré-venda,
como ela pode auxiliar um processo de uma venda complexa. E o nosso objetivo, né, meu e o dos meninos lá do Lide com Isso, é justamente trazer um conteúdo muito massa, auxiliar aí tanto a pré-venda quanto a parte também de gestão a terem resultados com essa metodologia que a gente sabe que, aplicada da maneira correta, né, meninos, ela gera um resultado muito interessante aí para o meio de energia solar, que não deixa de ser uma venda complexa aí, que é aí que entra, de fato, a pré-venda de uma maneira bem legal. Bom, vamos lá, então? Beleza. Para quem não me conhece, meu nome é João Matheus, sou gerente de vendas aqui da Exact, então trabalho já na Exact há quase 4 anos, então são já algum tempo lidando com vendas complexas e um dos mercados que a gente mais atua e mais tem sucesso e aderência é o de energia fotovoltaica, porque como a Karine citou, ele é um mercado de uma venda complexa, e o Rômulo vai embasar isso para mim, falando justamente dessa questão. Existe projeto, existe uma parte de engenharia, existe um investimento que é muitas vezes alto ao olhar de alguns leads, mas que botando na ponta do papel, ele traz um retorno, e esse retorno, ele é muito factível e na maioria das vezes ele se paga, então é muito interessante. Mas qual é o principal ponto? É uma venda que precisa ter conhecimento sobre todas essas etapas. Então, desde a parte de prospecção, da qualificação, da abordagem de vendas e aí, então, para projeto e entrega, tem que ser muito direcionado para a necessidade, para a realidade daquele lead. Então, o objetivo aqui da nossa conversa é falar sobre um pouco disso, e acho que a primeira pergunta que provavelmente o pessoal de energia solar vem se fazendo, como vários mercados nesse momento, Romulo, é justamente essa questão de, beleza, nesse momento onde muitas empresas estão fazendo a contenção de gastos, estão lutando para não fazer demissão, para continuar a operação viva, é possível vender nesse momento? É possível continuar oferecendo um projeto que ele é grande, que ele muitas vezes, se a gente vai falar de uma empresa um pouco maior, como um supermercado, por exemplo, ele é um projeto que é extenso em termos do que vai ser instalado, e a grande questão fica nessa, né? É o momento para vender isso? Tem gente vendendo isso? Qual que é o olhar aí de vocês sobre essa situação? Então, João, o que a gente percebeu é que tem gente vendendo. Claro que para você, no momento em que as pessoas e as empresas estão cortando o custo, você vai ouvir muito não. Só que eu sempre falo, quanto mais não você ouvir, mais sim você vai ouvir. O que significa? Dito que a taxa de conversão dos clientes vai ser menor ou bem menor agora, eu acho que o pessoal tem que investir no número de prospecção. Então, prospecção tem que ser muito maior e tem que ser uma prospecção inteligente. Tem que verificar quais são os nichos de mercado que não pararam ou que até se beneficiaram dessa crise, né? E focar nesse nicho de mercado. Então, a gente notou algumas empresas, alguns tipos de empresas e uns tipos de clientes finais, pessoas físicas, que estão comprando sistemas mesmo em meio a essa crise, e o motivo do porquê que esse é o momento para eles comprarem, né, é o que a gente vai discutir lá no final. Então, o mercado está menor, mas tem gente comprando. E se tem gente comprando, você tem que ser a pessoa que está vendendo. Como que você vai chegar nesse cara? Prospectando. Então, essa é a básica, né? A gente tem que correr atrás agora. E que intensificar muito mais o comercial, né? É uma coisa que a gente fez aqui dentro da Pieta também. Imagino que vocês aí não seja diferente, né, João? Sim, com certeza. Aqui, no final das contas, a gente sempre fala algo que é, a grosso modo, a parte comercial da empresa, a parte de vendas, ela acaba sendo um motor da empresa, que justamente é quem traz esse novo cliente, muitas vezes, ou faz uma revenda, e nisso traz fluxo de caixa, traz orçamento para a empresa e mantém ela rodando. E quando a gente fala de um contexto onde, como tu bem disse, o mercado, entre aspas, ele se fecha, né? Então eu tenho mais clientes que vão tender a dizer não. Antes eu fazia abordagem com 10 leads em potencial, tinha lá 5 deles que me falavam sim, 5 que falavam não. Agora, num contexto de crise, muitas empresas vão falar ou não porque necessariamente não tem condições de investir, mas pela incerteza, pelo medo, ou porque muitas vezes viram que uma ou outra empresa também fez isso e retraiu e congelou investimentos. E o que tu falou, por exemplo, de esforço em prospecção, é algo que a gente vê muito, e na nossa realidade na Exact a gente trouxe essa estratégia também, que
que é dar mais esforço em prospecção, aumentar, alargar essa boca do funil, digamos assim, né, para que eu tenha mais oportunidades para qualificar e a partir dessas qualificações eu também continue tendo oportunidades para trabalhar. E, obviamente, dessas oportunidades, quem se interessar em conversar comigo e conhecer um pouco mais, tem uma tendência muito grande a me dar atenção e investir. Então, o esforço ele compensa, né? Ele não é um esforço que, com muita empresa que eu já conversei, se questionava essa questão, tá, mas eu vou aumentar meu esforço em prospecção, vou aumentar meu volume, então minha taxa de conversão lá na ponta vai baixar. Não, porque se eu prospecto mais, é óbvio que essa primeira conversão, por exemplo, de prospecção para agendamento de reuniões, eu talvez tenha uma queda. Mas de agendamento para vendas, é muito provável que eu mantenha ou aumente ela. Na Exact, a gente está visualizando isso. Eu venho fazendo o controle dos números da equipe de vendas desde que a gente foi para o regime de home office, teve as quarentenas sendo instauradas nos estados, e a nossa taxa de conversão, ela se manteve e chegou a aumentar, inclusive no mês passado. E esse mês ela está mantida ali como no nosso histórico. Tem o mesmo volume de reuniões que tinha há 2 meses atrás? Não, é um volume menor. Só que quem está vindo para a reunião tá muito interessado e está tendendo a fechar. E aí quando a gente fala de abrir essa etapa de prospecção, definir um pouco melhor como fazer ela. Acho que a Karine pode trazer essa experiência um pouco mais da visão do lead com isso. A Karine, como ela disse, ela é consultora de vendas Exact, mas também já foi pré-vendedora, então tem a experiência prática nisso, de falar um pouco mais sobre qual é o encaminhamento quando a gente fala dessa primeira etapa. O que a gente vai estar falando disso, de como prospectar, qual a quantidade, qual o esforço que tem que ser empregado isso, principalmente nesse momento, e para o mercado de energia solar que tem alguns segmentos que é bem aderente, né? Na verdade, eu e o Rômulo, a gente bateu um papo muito legal ontem e uma coisa que a gente entendeu é que o mercado de energia solar, ele se torna, e ele é ainda um pouco tradicional, é aí que, inclusive, a gente para e pensa que a pré-venda pode vir justamente a agregar de uma maneira muito interessante dentro desse processo, que é justamente deixar ali uma equipe focada na prospecção e na qualificação do lead, né? Porque, de fato, o esforço, ele tem que ser maior, só que também só a força bruta, né, gente, a gente sabe que não resolve. Então, nesse momento, mais do que nunca, eu entendo que é preciso a gente entender aí alguns tipos de mercado, cliente, em cada região do Brasil. A gente sabe que o Covid também tem se manifestado de uma maneira distinta, então tem mercados que estão mais aquecidos, outros que já voltaram e estão rodando normalmente. Então, uma coisa que eu acho que é bem legal, primeiro aí, nessa etapa de pré-venda, da prospecção, é justamente executar esse volume de uma maneira inteligente, focar em supermercados, hospitais, laboratórios, clínicas, padarias, postos de gasolina, empresas que realmente vão ter uma aderência bem interessante, né? E, consequentemente, também alinhar esse discurso, porque quando eu entro em contato, por exemplo, com uma empresa que está sendo prejudicada pela crise, bom, a gente já entendeu que a gente não gosta dessa palavra, mas eu vou falar ela, porque querendo ou não, enfim, é importante que a gente mostre o valor dessa entrega, né? A gente não tem que entrar em contato com esse lead e falar que é um investimento, talvez focar agora nessa abordagem, né? Investir em energia solar, mas sim ter a economia da conta de luz, usar isso e esse fato a favor da gente já logo de início nessa abordagem também, eu acredito que seja muito importante, né? Não sei se o Rômulo concorda aí, ele que entende mais sobre isso. Karen. E acho não, que... pode concluir. Não, imagina, na verdade a ideia é justamente a gente entender, Rômulo, o que você acha, assim, você acha que é isso mesmo? Porque eu particularmente acredito muito nisso. Eu gosto muito da analogia que eu te falei do avião, né? Aqui na empresa a gente segue todas as regras da aviação aqui dentro. Então tudo que o pessoal faz tem checklist para evitar erro, tudo que o pessoal faz segue padrão, mas eu vou ter que conferir isso toda vez. Então, porque eu falo que avião não cai. Porque tem tudo padrão, é tudo muito organizado. Quando aconteceu essa pandemia, foi a mesma coisa, a gente seguiu a regra da aviação. Quando o avião vai entrar na turbulência, na turbulência, o que se faz? Ele acelera. Quanto mais intensa a turbulência, mais força vai voltar nos motores. Então, quando a gente percebeu que ia ter essa parada do setor, ou essa diminuição, a gente pensou, bom, vamos focar em força, velocidade de venda, de prospecção. Mais do que isso, a gente analisou, por exemplo, quais eram os estados do Brasil menos afetados.
Então, o pessoal da equipe comercial fez um estudo para ver onde que tinha decreto que obrigava a fechar comércio e onde que ainda não tinha. Além disso, a gente pegou por cidades, a gente fez todo um trabalho para identificar os nichos que ainda estavam trabalhando e que não foram atuados por onde. Então, a gente acelerou. Então, inclusive, tem pessoas fazendo mais horas do que fazia. Tem, como diminuiu, obviamente, o número de projetos, algumas pessoas da equipe de engenharia foram ajudando a equipe comercial e a gente focou muito nessa alavancagem da prospecção. Esse, até te contei, foi um resultado que a gente teve agora no mês de março, que a gente bateu o recorde. Então, a ideia era manter a média, né? Nós triplicamos o número de novos cadastrados na plataforma em março, com essas medidas ali nos últimos 10 dias de março. Então, a gente percebe que a prospecção, quando ela é bem analisada, né? Não sair igual louco, ligando qualquer pessoa, você estudar o mercado e você botar muito volume, muito mais do que você tinha antes, não tem choro, a taxa de conversão vai diminuir de qualquer jeito. Eu acho que aí o resultado vem. A gente sentiu aqui isso em março, esse resultado aí. Sobre os nichos que você apontou, a gente percebeu, obviamente, que começaram a chegar vários projetos de supermercados, né? Inclusive, meu pai trabalha nesse setor e falou que o aumento no faturamento foi em torno de 30%. Então, obviamente, ele é um lead que está muito, muito, muito evidente que é a hora dele fechar o sistema fotovoltaico, principalmente para quem estava acostumado a fechar sistemas pequenos, nunca fechou um sistema grande. Supermercado, a gente sabe que são projetos de grande porte. Então, é uma oportunidade. Por isso que eu não gosto da palavra crise, porque a crise depende do seu ponto de vista, né? Eu conversei com algumas empresas de energia solar que falaram, não, eu estou em casa esperando passar a crise. Pô, aí a crise vem mesmo, né? Agora, se você começar a prospectar, começar a entender sobre vendas online, sobre técnicas inbound, etc., etc., com certeza essa crise não vai ser tão forte como ela seria se você ficasse em casa parado, né? E se a gente for parar para pensar até, né, Rômulo, você disse que no mês passado vocês tiveram aí o recorde de vendas. E, na verdade, querendo ou não, a venda de vocês é uma consequência da venda de quem está vendendo energia solar. Então, eu acho que dá para a gente ter até um parâmetro bem legal de que as vendas estão continuando, o mercado está rodando, o mundo não vai acabar. Claro que é um momento complicado, a gente tem que entender que são necessários esforços inteligentes, que a gente vai ter que direcionar toda essa nossa mira para prospectar melhor, aumentar volume de uma maneira interessante aí, mas eu acho que é um bom indício, inclusive, né, vocês terem, enfim, tido o mês passado aí esse resultado bem massa. A gente tem vários benefícios nesse momento, né? Mais para frente a gente vai falar quais são os benefícios, mas tem algumas pessoas, por exemplo, funcionários públicos, que continuam recebendo seus salários, né? Só que nós temos vários benefícios que essas pessoas que continuam tendo seus ganhos, seus ganhos mantidos, vão usufruir desses benefícios. E essas pessoas, ou seja, nesse momento é o melhor momento para essas pessoas fecharem o sistema fotovoltaico, né? Isso é bem legal, que a contribuição, principalmente do Rômulo ali em relação à analogia, porque quando a gente fala, né, Rômulo, da situação da empresa que para esperar a situação passar, é como se eu estivesse passando por uma turbulência e aí, ao invés de acelerar, eu desligo o meu motor. Eu vou parar de fazer isso, né? E é óbvio, é uma questão muito de estratégia de empresa para empresa, mas a gente está falando de uma visão que ela vai vir muito relacionada a processo, né? Que nem tu falou, ter os checklists e ter a conferência disso, que é nada mais do que estabelecer processos para lidar com a situação. Eu lembro que quando a gente teve essa questão da quarentena sendo instaurada aqui em Florianópolis, a primeira coisa que a gente fez na Exact foi reunir as gerências e marcar uma reunião para justamente estabelecer quais seriam os processos que a gente adotaria para lidar com isso e criar esses checklists, criar esses sistemas para avaliar. E, obviamente, ter esse olhar também para a parte de prospecção e abordagem, que é justamente eu entender, beleza, desses mercados, regiões, segmentos, quem foi mais afetado, quem foi menos afetado, aonde está mais parado, aonde ainda está rodando, para que a gente falou, não seja um esforço em vão, né? Não seja eu atirando para tudo que é lado. Vou pegar e, por exemplo, vou querer abordar o setor de restaurantes em São Paulo, que é a cidade mais afetada, que está com uma quarentena gigante. Por mais que esse não seja o meu único foco, mas se eu tiver lá 100 leads e desses 100 leads eu tiver 50 deles que são de São Paulo, e é uma probabilidade muito grande, né? Porque é a maior cidade do país, o maior estado do país em termos de população, já é 50% do meu esforço que eu estou desperdiçando. E talvez eu poderia direcionar todo esse esforço para uma outra região, para uma outra realidade
que faria com que eu tivesse performance. Então, essa visão, e é uma coisa que eu sempre digo, tanto para a equipe de venda, quanto também para as empresas com quem eu converso, que é essa importância muitas vezes de parar e olhar para onde eu estou direcionando o meu esforço, né? E principalmente, tive o meu resultado, como vocês, tivemos o melhor resultado agora em março. Isso é devido justamente a essa concentração do esforço no lugar certo. Acho que todo gestor de vendas, dono de empresa, ele está procurando, para a empresa como um todo, mas principalmente no comercial, eficiência. E aí a gente está falando de eficiência, eficácia, que é ter mais resultado com menos esforço. Muitas vezes isso vai se converter numa conversão mais alta e muitas vezes isso vai se converter em eu conseguir dar o tiro certo no lugar certo, eu prospectar no lugar certo, engajar o lead certo, usar da maneira correta o apelo que o meu produto tem, né? Que nem a gente está falando de energia solar, existe um apelo ali, que é no sentido bom da palavra, que é a questão da economia, que é a questão do retorno que isso pode dar, do investimento que isso é. E aí a gente já falou sobre 3 linhas de abordagem que são muito interessantes. Qual é mais viável e interessante neste momento vai depender muito do lead. E então é muito importante que também no esforço de prospecção e abordagem a empresa esteja preocupada com isso, né? O pré-vendedor, o vendedor, ele entenda quem está do outro lado, qual a situação dele, como é que está essa região, faça um estudo prévio para não chegar na cega como se fosse processo padrão, fingindo que nada está acontecendo. Existe algo acontecendo, e isso é muito importante que fique claro, mas, obviamente, como a Karine falou, não é o final do mundo, não é algo catastrófico que todo mundo tem que parar, mas tem que saber fazer essa abordagem, tem que saber direcionar o esforço, né? E no final das contas, quando a gente fala de abordagem, em primeiro lugar, ser consultivo, ouvir muito bem o lead, isso em pré-venda, em vendas é fundamental, e conseguir trabalhar o apelo, o benefício da minha solução dentro da realidade dele, onde eu posso ajudar. Que nem a gente falou, a parte de supermercados. É um mercado que está em expansão por causa desse momento, que continua rodando muito bem. E é óbvio que esse mercado ele também vai estar visando vender mais, mas também reduzir custos. Porque quanto mais eu vender e mais custo eu reduzir, consequentemente, mais eficiente eu sou. Então, eles vão estar para esse olhar. Então, processos são muito importantes. Quem não tem processo é um bom começo, parar um minutinho e olhar para isso, né? Eu falei em outro webinar sobre essa parte de processo, justamente na gestão da questão da Covid, que a minha primeira ação foi pegar lápis e papel e começar a riscar ali e transcrever todo o meu processo para eu saber, ok, indo para home office, por exemplo, quais os desafios que eu tenho. E quando a gente fala do mercado de energia solar, esse talvez seja um grande desafio, né? A gente ter uma operação que geralmente é em campo, geralmente funciona visitando o cliente, indo para uma situação remota, onde eu vou ter que fazer videoconferência, eu vou ter que prospectar de uma outra maneira, muitas vezes prospectar visitando, agora eu vou ter que prospectar fazendo contato via telefone, via e-mail, e o mais importante disso é o gestor, o dono da empresa, ele tirar esse momento para não se preocupar só em resolver rápido, né? Resolver rápido é importante também, mas resolver bem. Então, conseguir olhar para o processo, detalhar ele de uma maneira bem macro, não precisa ser o micro do processo, mas saber onde é que estão os meus gargalos com essa situação aqui. Eu trabalhava presencial, agora eu vou para uma operação em site, em home office. O que eu tenho que controlar, né? Então, ter essa visão muito clara. E em termos de abordagem de vendas, principalmente, mais uma vez, saber como chegar nesse lead, né? Como abordar com ele e oferecer a solução de uma maneira certa, porque acho que o principal ponto, isso eu falo muito para a equipe de vendas, a gente tem que se apresentar como uma solução, não milagrosa, nada, não apelativa, nem nada disso, mas mostrar que a gente está querendo oferecer uma solução e não só um produto, né? A gente não está querendo oferecer só algo que o cara compre e beleza. Mesma coisa para o mercado de energia solar. Eu não quero que o cara só seja uma empresa da moda que investe em energia solar e tem ali uma economia ou um potencial de retorno sobre investimento em X tempo. Não, é o benefício que ele vai ter agora, é o resultado que ele vai ter agora, qual é a vantagem disso, né? Então o vendedor conseguir focar nisso. E na realidade aí de vocês, Rômulo, e dos clientes de vocês, o que tu viu que nesse momento se mostrou como a melhor abordagem para atuar com esses mercados que a gente citou que são interessantes? Então, só revisando, né, o que a gente já passou aqui.
primeiro avaliar qual que é o potencial cliente, a gente citou alguns aqui, né? Depois eu até posso passar esse material para o pessoal que eu anotei aqui. Aumentar o número de prospecção, então nós escolhemos um nicho bom, aumentamos a prospecção. Como que essa prospecção vai ser feita? Bom, vai ter que ser feita de maneira remota. Então, para quem ainda não tinha essa prospecção remota, não tinha um setor de pré-vendas, a hora é agora, né? Com certeza. Então, acho que a Karine pode complementar melhor. O que eu vejo, o principal gargalo que a gente falou ali, João, é que o pessoal tinha no setor fotovoltaico, até por ser sistemas de grande valor, né? A venda é muito pessoal. Então, depende muito do contato pessoal. São meses, é uma venda complexa, né? São meses de reunião. Mas eu acho que esse é o momento de prospectar. É o que eu falei também aqui na empresa. A gente não precisa vender. Como o cliente agora está com menos trabalho, está mais tempo em casa, é hora de prospectar e conquistar novos clientes, não necessariamente fazer venda, né? Então, eu acho que como a energia solar é uma venda de longo prazo, ela gera até um relacionamento entre a empresa de energia solar e o cliente. A hora de prospectar é agora, né? E como prospectar, obviamente, vai ter que ser de maneira remota, né? Software de prospecção, e a Karine acho que pode complementar melhor, né, Karine? Na verdade, eu acho que o primeiro ponto é justamente, talvez, nesse momento, ter uma pessoa específica para realizar essa prospecção, que daí entra, de fato, a pré-venda, né? Onde esse pré-vendedor ele vai ter como um foco realizar essas prospecções e criar esse relacionamento com esses potenciais clientes, né? Com esses leads. E com isso, justamente, fazer com que esse relacionamento, consequentemente, gere ali um agendamento para o vendedor, um projeto, e, enfim. Em relação à abordagem, eu acho que esse é um momento que a gente precisa ter empatia, invariavelmente, né? Lógico, a gente tem que sempre ter empatia, mas é muito importante que a gente realmente mostre para esse potencial cliente que eu estou ali para ajudar e que eu tenho interesse, inclusive, de fazer com que isso seja feito através de uma economia de energia. Uma coisa também que eu acho que é muito legal é justamente entender que muitas vezes o cara que está do outro lado da linha, ele não sabe, é até clichê falar isso, mas é verdade, gente. Quem não entende energia solar, quem não faz a mínima ideia do que seja isso, talvez nem sabe que realmente ele pode ter uma baita de uma redução ali do custo fixo dele com energia, consequentemente isso vai ajudar ele dentro desse processo aí de crise, etc. E eu acho que uma coisa bem legal é usar alguns gatilhos mentais, técnicas de persuasão que nunca nos abandonam, claro, de uma maneira muito coerente, né, estruturada. Eu acho que isso pode vir a ser bastante interessante, né? A gente até pensou de uma abordagem ontem, né, Romulo, eu e você, de como talvez poderia ser interessante. A gente pensou, poxa, chegar para o cara ali e falar assim: oi, João, eu sou a Karine aqui da empresa X, a gente já trabalhou com empresas do seu segmento, com reduções, inclusive, aí da conta de até 95%. Queria entender se realmente esse é o momento de talvez a gente conversar, ter um bate-papo aí para viabilizar, e tudo certo também, eu só quero te conhecer, entender como é que tá aí as coisas, para quem sabe a gente avançar. É uma pegada bem tranquila, não uma pegada de venda, né? A maneira como a gente aborda esse lead é muito importante, né? É legal que a gente bote um pouquinho o pé no freio aí e entenda a melhor maneira de ter essa empatia no momento dessa abordagem, né? E, invariavelmente, eu acho que vão vir objeções, vão acontecer aí dessas oportunidades falarem que não é o momento. É pegar, desligar o telefone, dar aquela respirada, ligar novamente, vamos pro próximo. E é assim que vocês vão conseguir realmente chegar naquele potencial cliente, porque ele existe. Claro, tá um pouco mais difícil, mas com certeza você, com o volume e com o controle disso tudo, vai conseguir chegar nele, com certeza. Acho que o ponto mais bacana que o Rômulo falou e faz total sentido é essa questão é um momento de prospectar. Isso é uma coisa que eu falo para os vendedores aqui na Exact muito sobre essa questão de é óbvio, a gente vai fazer reuniões com leads que vão vir muito aquecidos, que vão querer investir, que vão querer ter resultado o quanto antes, e no mercado de energia solar não vai ser diferente. Vocês vão fazer reuniões com leads que vão estar querendo economizar, que vão estar querendo reduzir custos, e vão ter leads também que vão querer conhecer um pouco melhor, estudar isso, maturar sobre a ideia, e aí então no futuro possivelmente fechar. Então é um momento que também tem que se entender que, sim, na prospecção já vai ter muito lead que eu vou entrar em contato, que não vai demonstrar interesse agora, mas não é por isso que eu tenho que descartar esse lead. Mantenho ali, vou nutrir ele, porque passando isso eu vou abordar ele novamente, entender como é que está essa situação
Vai ter muito lead que não vai dar abertura, vai ter leads também, já aconteceu conosco, que acho que está acontecendo com todos os mercados, que se incomodam em receber essa abordagem, e aí a empresa tem que ser muito tranquila em falar, olha, desculpa, não é a intenção de te incomodar, te entendo em termos de posicionamento, mas, obviamente, a gente está procurando ajudar, oferecer benefícios, tem empresas que a gente vem conversando e vem ajudando neste momento, mas, perfeito, não quero te incomodar, tranquilo. E aí, como a Karine falou, desligar, respirar e ir para o próximo. É um momento de volume de prospecção, é um momento de volume de abordagem, principalmente para achar isso. Como o Rômulo falou lá no início, tem gente comprando, então seja a pessoa que está vendendo. E para ser a pessoa que está vendendo é justamente isso. Eu organizar a casa, direcionar meu esforço e ter esforço. Acho que não é o momento das empresas se iludirem de fazer menos esforço e terem o mesmo resultado. É muito pelo contrário, né? Fazer o dobro de esforço em prospecção para ter o mesmo resultado, porque é um mercado que vai. Invariavelmente, quando eu digo é um mercado, estou sendo bem generalista, porque com todos os mercados que eu conversei, existe uma retração natural, que ela, até conversei com a equipe de venda esses dias, que é quase um gatilho de prova social. A gente vê várias empresas reduzindo custos, congelando investimentos, e aí empresas dos mais variados portes e setores, e isso também no empreendedor, ele cria essa sensação de, tá, se está todo mundo congelando investimento, talvez eu não deva fazer isso agora. Mas, ao mesmo tempo, quando na abordagem de pré-venda, vendas, a gente traz essa realidade de, ok, por que você deveria pensar nisso? Por que deveria pensar em investir em energia solar para economizar agora? E aí apresentar o benefício, a redução de custo, muitas vezes a gente está dando a ideia, o insight que aquele lead precisa para mudar a visão dele e sair só digamos, efeito manada de ninguém está investindo, então também não vou investir, e olhar para o lado de, tá, mas se eu investir, talvez eu economize esse tanto, e esse tanto economizando vai significar X reais a menos na minha conta. Eu invisto aqui, mas tenho um benefício aqui. E a partir dessa matemática, escolher o caminho certo para manter a empresa rodando. Dados são muito importantes nesse momento, então quem tem dados sobre quais mercados têm mais resultado, quais estão funcionando mais, onde estão as melhores taxas de atendimento em termos de telefone, em que regiões está sendo mais aderente, quais mercados estão funcionando mais, vai sair na frente, obviamente. Quem não tem, precisa procurar isso, precisa olhar para isso, para justamente trazer para a operação o quanto antes da eficiência para ela. E aí, obviamente, ferramentas como o próprio Exact Spotter ajudam muito nisso para dar essa visão mais estratégica e, principalmente, quando a gente fala de abordagem, conseguir parametrizar e padronizar uma abordagem de qualidade consultiva, que seja direcionada para o lead, e principalmente entender a realidade dele de uma maneira mais profunda, mais rica, para eu saber se realmente vale a pena eu passar isso para o meu vendedor, porque acho que essa é uma dúvida que muitas empresas têm, ok, mas beleza, prospectei um monte, passo todo mundo para vendas ou ainda continuo tendo uma régua de qualificação? Continuo trabalhando já com um certo nível de exigência sobre esses leads? Claro que esse nível de exigência varia muito de empresa para empresa, mas na minha visão, abrir mão do ICP, né, do perfil de cliente ideal nesse momento não é também a melhor jogada, porque senão eu aumento o custo lá numa outra ponta, mas sim aumentar esforço na ponta inicial. E na tua visão, Rômulo, como é que essa questão de o que se passa aí para vendas, como é que vocês estão trabalhando na Pietá, como é que tu vê nos teus clientes, essa visão de, beleza, aumentei meu esforço em prospecção, gerei mais oportunidades, como é que está essa passagem de bastão para vendas? Então, essa prospecção, João, ela tem que ser, primeiro, o lead tem que ser mais qualificado, então já tem um pré-filtro lá no início, não é mais um lead aleatório. Uma outra questão importante que o pessoal perguntou, como abordar o lead nesse momento, né? Então, na hora de passar o bastão, o que o vendedor vai falar para esse cliente? Aí eu vejo duas opções, tá? Só para passar para o pessoal, muita coisa eu conversei ao longo dessa semana que passou com alguns clientes nossos que continuam enviando projetos, né? Por exemplo, em geral, os sistemas são comprados de duas maneiras, né? À vista, pouquíssimo, 10, 15% hoje em dia. A grande maioria, em torno de 70%, 80%, são financiados, tá? Então, para cada tipo de cliente, o que vai pagar à vista ou o que vai pagar financiado, tem diferentes tipos de abordagem. Então, por exemplo, o cara que vai pagar à vista quer dizer que ele tem esse dinheiro.
Se ele tem esse dinheiro, está investido, está guardado em algum lugar. Hoje, com a queda do rendimento, da renda fixa, etc., você quase não tem nenhum rendimento que vai render mais do que a energia solar. O próprio imobiliário, que é uma coisa que sempre é muito atrativa, está péssimo e tende a piorar cada vez mais aqui para frente, né? Os valores dos imóveis, etc., vão desvalorizar muito. Então, o cara que vai pagar à vista, você pode tocar na palavra investimento, né? Ele pode tirar desse investimento que ele tinha ali, que está rendendo cada vez menos, e focar na energia solar, que é um rendimento que está aumentando este ano, né? Você vai ter aumento do custo de energia, então é um dos melhores rendimentos. Então, se o cara vai pagar à vista, eu usaria a palavra investimento, tá? Eu usaria a palavra investimento sempre. É muito comum os integradores usarem a palavra investimento, porque de fato é. Só que ela pode ser perigosa. Por quê? Porque agora é o momento de cortar custo. Então, se você falar para uma empresa investir, a primeira coisa que a gente cortou aqui na Pietra foi investimento. Então, vamos começar a reduzir custos, vamos ver quais são os investimentos, vamos cortar esse. Então, se você for vender um investimento para um cara agora, você tem pouca chance, a não ser que ele vá pagar à vista. Daí, na minha opinião, se eu tivesse um dinheiro lá rendendo 1% e a energia solar me render 2%, eu iria para a energia solar. Tá? Esse é um ponto. Se o cara vai pagar financiado, aí já não dá para falar muito em economia, na questão de rendimento, mas dá para falar na economia da conta, né? Com a queda do juro, nós estamos com juros muito baixos, a tendência é baixar ainda mais. A gente tem algumas linhas de financiamento que o valor da parcela do financiamento chega muito próximo da conta. E no segundo ou terceiro ano pode até baixar o valor da conta. Então, você pode vender para ele uma economia imediata ou muito próxima na conta de energia dele. Então, essas duas abordagens diferentes. Para financiado, vender o benefício da economia na conta de energia, e para quem vai pagar à vista, vender o benefício do investimento, tá? Só que tomar cuidado com a palavra investimento, mais uma vez. Se sair falando investimento por aí, a galera sai correndo. Então, eu cuidaria muito com essa palavra investimento, tá, João? Na abordagem, você quer dizer, né, Rômulo? Tomar cuidado da maneira na abordagem. como vender essa ideia da energia solar. Exatamente. Eu acho assim, o pré-vendedor, a função dele é mapear o cliente, né? Quando ele for passar o bastão para o vendedor, ele já tem que saber como que o cliente pretende pagar, se ele tem alguma ideia. E dependendo da opção dele, se ele vai pagar à vista, se ele vai pagar financiado, essas duas abordagens. Vai pagar à vista, questiona ele onde que ele está investindo, qual que é o rendimento que ele tem nesse dinheiro hoje, faz uma análise financeira, qual que vai ser o rendimento que ele vai ter com a energia solar. Então, talvez ele faça essa mudança de investimento, de aplicação, né? Para quem vai pagar financiado, aí já é um pouco diferente, eu não iria na parte de investimento, eu iria mais na questão da economia na conta, tá? Na economia ou até mesmo no empate, né? Que a gente tem alguns financiamentos que conseguem chegar muito próximo da conta. Então, vamos supor, o cara gasta 10 mil de conta de energia, ele vai pagar 10 mil de financiamento, uma análise bem superficial. Então, eu iria nessa palavra da economia, né? Não sei, se o cara me fala que vai me dar alguma economia em alguma coisa da minha vida nesse momento, eu dou um abraço nele e falo, vem cá, me fala o que é. Eu quero saber, economia, como é que é, como assim? Então, eu venderia o benefício da economia. A energia solar é bacana porque ela tem vários benefícios. Sim. Então, você pode direcionar o benefício para o seu nicho de cliente. Só tomaria cuidado com a palavra investimento. Não pode falar com qualquer um nesse momento sobre isso, tá? E dependendo do momento também, né? Talvez no final ali, onde você já ganhou o cara, já mostrou para ele todos os benefícios que ele vai ter, reduzindo custos, tendo economia, etc. Daqui a pouco você, no final, pode realmente falar sobre isso. Inclusive, até uma dica para quem está aqui, que é pré-venda, né? Toma cuidado para falar de valores mais que no final ali da abordagem, né? Não assusta o cara para já falar de valor logo no início, isso é bastante importante, né? E na verdade, ontem a gente conversou muito sobre isso, né, Rômulo? Querendo ou não, esse é um momento muito interessante para energia solar, né? Os juros nunca estiveram tão baixos. Eu acho que eu, particularmente, nunca vi isso. Eu acho que é um momento muito interessante para vocês também, não? Com certeza. Eu sou meio retardado, né? Eu não acredito em crise. Para mim, eu acredito muito no enxergar o benefício da coisa. Então, o preço está caindo, mas deve ter algum benefício aqui. Então, vamos pensar no qual que é o benefício. A gente mapeou, junto com alguns amigos integradores que eu tenho, eu conversei muito com eles, percebi algumas movimentações, e o que a gente percebeu é que se o teu cliente falar que não é a hora, talvez a tua resposta seja agora é a hora. Tá? Primeiro, como você falou, a gente tem o índice da Greener, que é uma das principais pesquisas do setor, que mais de 70% das empresas afirmam que a maior dificuldade na hora da venda é a alta taxa de juros e a complexidade no processo de aprovação de crédito. Então, esse é um momento
que essa abordagem ela é fácil de quebrar, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a lei da oferta e procura. Então, a gente percebeu que muitos distribuidores de equipamentos estão com várias promoções, com preços que nunca a gente viu tão baixo. Então, você consegue entregar para o teu cliente um sistema mais barato. Tá? Mais ainda, muitas empresas têm em estoque equipamentos com o valor do dólar, que assim, a grande maioria dos equipamentos sempre são importados. Então, como o dólar acabou de subir esse último mês, e subiu expressivamente, você consegue pegar equipamentos com desconto por causa da baixa procura e mais ainda, com o preço do dólar antigo. O que significa? Daqui 3 meses, 4 meses, quando voltar ao mercado, a distribuidora não vai dar mais esse desconto, os equipamentos vão começar a chegar com o valor do dólar novo acima de R$ 5, então você percebe que no final da conta, o valor vai ser bem superior do que vai ser hoje. Então, você tem vários benefícios nesse momento que podem ser utilizados. Obviamente, se o cara tem uma empresa que ela está no negativo por conta da crise, que ele está quebrando e tal, tudo isso não serve para nada, né? Mas a gente falou inicialmente de quais são os clientes em potencial para esse momento, e essas abordagens de agora é a hora pode usar esses benefícios que a gente apontou. Uma outra tática que algumas pessoas podem fazer e estão fazendo é a venda futuro. Então, por exemplo, a mão de obra, vamos supor que você está sem fazer nada agora, você está parado. Pô, isso é péssimo, você não está ganhando. Então, combina o seguinte, uma outra estratégia. Isso tudo são cartas que você manga para o teu cliente final. Olha, a minha instalação vai custar R$ 2.000. Mas para você eu te faço 1.500, eu faço R$ 1.000 e você me paga daqui 3 meses. Você só me paga agora o equipamento, por exemplo, com o preço mais baixo. Então você faz uma venda futura. Pô, mas aí eu corro o risco de não receber. Você tem o risco da inadimplência. Só que é melhor você ficar parado ou você trabalhar e ter uma chance de receber lá na frente. Então, a regra é não ficar parado, né? Esse é o básico, você não pode parar. Então, essa ideia da venda futuro também é uma outra saída que o pessoal está botando aí. Não, isso é bacana, essa visão, Rômulo, principalmente que a gente vai falar dessa questão, né? Se a gente pegar aí uma situação como essa, olhar para ela com um olhar de crise e ficar só olhando para os malefícios da crise, obviamente é assustador, vai parar, não vai mais fazer nada e muitas vezes vai adotar o posicionamento que a gente falou antes, né? Parar, esperar para ver o que vai acontecer. E quando a gente fala de benefícios da crise, claro, obviamente a gente não está querendo se aproveitar da situação, mas é porque existe muita oportunidade no sentido de, desde eu conseguir melhorar o meu processo da minha empresa, né? Desde eu estruturar melhor um processo que antes eu não fazia porque a empresa rodava, funcionava bem, tinha resultado, e agora eu tenho um desafio que é mudar a maneira como eu opero, então já tenho um benefício em primeiro lugar que é uma questão de processo, vários benefícios em relação à inteligência que podem gerar estrategicamente para a empresa, que é essa coisa de saber focar, saber qual nicho dedicar esforço, e também os benefícios desse momento, porque, como tu mesmo falou, vai ter muito fornecedor que vai estar querendo queimar estoque porque também não quer parar. Vai ter essa questão do dólar também, sim, e o empreendedor de energia solar ele tem que saber aproveitar e jogar com isso a seu favor. A venda futuro é um risco, mas entre vender algo e ter possibilidade de recebimento e não ter possibilidade de recebimento, qual é a vantagem, né? Se manter rodando nesse momento é extremamente importante para todas as empresas e muitas vezes do jeito que der. E principalmente, quando a gente fala de abordagem de venda, eu consegui mostrar para o meu lead que eu estou apostando junto com ele naquilo, que eu estou junto com ele e facilitando essa entrada para que justamente a gente consiga ter sucesso juntos, eu vendendo para ele e ele tendo resultado comigo, isso também cria uma relação muito forte. Esse lead ele vai estar analisando a proposta, a solução e ele vai estar querendo apostar e assumir esse compromisso com muita seriedade. Ele não vai ser aquele cara que vai falar, não, beleza, então vou tirar proveito aqui do Rômulo, vou fechar com ele e aí depois eu não pago. Não, muito pelo contrário, ele vai estar levando isso muito a sério, porque é essa questão, ele fez uma proposta que é vantajosa para os dois nesse momento, mas tem uma desvantagem ali, que eu só vou pagar ele daqui a 3 meses por tal coisa, mas ele está apostando em mim. Então isso é muito importante também, as empresas saibam
mostrar para os leads o quanto é importante para a empresa fazer a venda, né? Que normalmente vendedores querem vender, isso é um fato. Então eles vão estar sempre tentando vender, mas vinha um posicionamento da empresa de facilitar essa venda e ela ser muito no sentido de ajudar. Eu quero ajudar a tua empresa a ter resultado, a ter economia e, obviamente, conhecer muito esse lead para saber qual lado seguir, né? Como a gente falou, qual palavra usar, se é investimento, se é economia, para qual lado seguir, muito disso vai ser a partir do momento que eu conheço meu lead. Falar sobre preço, sim, a gente fala muito sobre, tem que ser falado sobre preço, mas falar sobre preço depois que eu já mostrei e consegui deixar claro qual é o valor agregado da minha conversa, da minha proposta, e aí então apresentar preço, mas justamente saber como eu vou falar sobre esse preço, né? Porque, como o Romulo falou, vai ter gente que vai ouvir a palavra investimento e vai falar, putz, tá, mas não é a hora de investir. Principalmente se ele tá se ele tá de olho no mercado, por exemplo, de renda fixa, pô, baixou renda fixa, é investimento, eu tô investindo dinheiro ali. E aí trazer essa visão de economia para uns, investimento para outros. Tem empresas que sim, elas têm caixa, e elas estão guardando esse caixa ali no momento, esperando uma boa oportunidade para aplicar bem esse caixa. Porque estão pensando, beleza, então se eu mantenho meu caixa, eu sobrevivo por mais tempo, eu aumento meu tempo de estrada aí, meu tempo de runway. Só que, claro, muitas vezes esse benefício ele vai vir na economia. Então eu invisto aqui para economizar ali e ainda conseguir propagar ainda mais a minha sobrevida financeira. Então, é muito de empresa para empresa, é muito de. Nessa situação, a gente vai estar falando de mercado para mercado, região para região, e é mais importante do que nunca que se tenha essa preocupação em. Beleza, deixa eu entender quem está do outro lado, deixa eu entender qual é essa situação, porque para muitas empresas vai ser essa questão que o Romulo falou antes. Essa é a hora de investir. Essa é a hora de aproveitar a oportunidade em relação a valores, em relação à oportunidade de mercado mesmo, e fazer o investimento para acelerar o resultado. É pegar a turbulência e acelerar, ao invés de manter ali a velocidade ou reduzir, para que justamente consiga ter crescimento em cima disso, né? E é normal, vai ter objeção, vai ter lead que vai falar que não é o momento ideal, que não vai investir agora. O vendedor ele deve trabalhar essa objeção, argumentar sobre ela, mas também ser construtivo, entender se esse é o momento, não ficar ali forçando a barra, não ficar espanando, mas principalmente é uma coisa que eu falo muito para os meus vendedores, é fazer o lead pensar. Dá insumo para que ele pense sobre aquilo, ele analise os números, faça a matemática que ele tem que fazer, analise a situação dele para ter uma visão mais racional sobre a situação, porque só o emocional da crise ele é muito forte, né? Ele pega muito pesado. Então, trazer para a racionalidade e ver justamente se é um investimento, se é uma economia, se é o momento realmente e conseguir tomar essa decisão de uma maneira mais segura. Acho que o cenário de incerteza que muitas vezes traz para mercados, ele exige que quem está apresentando uma solução traga segurança, né? Exatamente. Só concluindo aqui, eu acho que o mais importante nisso tudo, João, a Karine também pode comentar melhor isso, né, que ela é a fera dessa área, é a prospecção remota, né? É uma coisa que, principalmente no interior, não existe isso. O pessoal é muito de fazer a visita pessoal, de pegar na mão, porque é uma indicação, porque a empresa é pequena, não faz sentido você marcar uma reunião por Skype com o cara que tem uma empresa a 2 quadras da sua empresa. Mas eu acho que esse é um momento que nem a Exact tem defendido, que é se adaptar. Então, o principal aqui é saber onde atacar, prospecção, marcar reunião remota, marcar reunião online. Se o cara fala, não, eu não tenho nenhum interesse, eu estou preocupado com a crise, pelo menos perde uns 15 minutos explicando para ele o que é, faz ele perder a visão de que energia solar é coisa para rico jogar dinheiro fora, né? Essa é uma coisa que os integradores estão bem acostumados a fazer já, então agora é hora mais do que nunca de fazer isso. Porque talvez o cara que está contraído agora, não está querendo nem conversar com você, ele só está preocupado, mas ele tem condições de investir. Exatamente. E daqui 3 meses, daqui 4 meses, esse cara que você perdeu 15, 20 minutos falando sobre energia solar é interessante porque os clientes ficam apaixonados. A gente tem cliente final que liga aqui, mas eu quero ver se saiu, o cara fica ansioso, ele começa a ler, pesquisar sobre. Então, coloca essa pulguinha no seu cliente final, pelo menos agora. Se você não fechar essa venda de imediato, pelo menos você vai conseguir
conquistar ele para daqui 2, 3 meses fazer converter essa venda, né? Inclusive, isso é uma coisa comum já, porque as empresas de energia solar sabem que as vendas, principalmente venda grande para a empresa, ela demora, não é uma coisa que você fecha rápido, né? É criar o relacionamento, né, Romulo? É o que tu falou antes, é o momento de prospectar e muitas vezes investir esse tempo, e aí eu vou usar a palavra investimento, porque é investir esses 15 minutos em apresentar uma visão diferente para o lead, que com certeza vai dar um retorno em algum momento, porque como a gente falou, tem vários apelos. Então, se a gente conseguir passar nesses 15 minutos uma série de apelos que sejam condizentes e façam sentido para a realidade daquele lead, eu posso não trazer ele para uma reunião ainda, eu posso talvez não vender para ele agora, mas no mínimo eu vou deixar ele pensando e, obviamente, se eu tiver uma abertura para nutrir ele, mandar materiais, manter esse engajamento e mostrar para ele qual é a visão mais ampla sobre o mercado, uma hora isso também retorna, ele também vai procurar, ele vai se encantar e vai querer olhar para isso. Muitas vezes não para a empresa, mas talvez para a vida pessoal dele, né? Talvez não atinja a pessoa jurídica, mas atinja a pessoa física. Já deve ter acontecido também da pessoa física ser atingida e depois levar para a pessoa jurídica. Então, mostrar como isso pode ser trabalhado lá na prospecção, lá no primeiro contato, que é um esforço que a gente está falando o tempo inteiro, tem que ser aumentado, para investir, porque óbvio, nesse momento, o resultado imediato, quem está olhando só para resultado imediato agora, muitas vezes vai perder boas negociações para daqui 30, 60, 90 dias. Então tem que ter essa visão e essa clareza de entender ali com o lead que eu estou conversando quem que é o cara para agora, quem que é o lead que eu vou falar mais para frente, quem é o cara que eu estou investindo um pouco mais longo prazo e saber direcionar, porque daqui a 3 meses tem que faturar, tem que bater meta, tem que ter resultado também. Então, quanto mais oportunidades eu tiver maturando para me dar esse resultado daqui a 3 meses, melhor. Então, quanto mais eu tiver esforço agora em prospecção e abordagem, consequentemente, melhor vai ser a colheita desses resultados, né? É por isso que é interessante e importante também nesse momento, né, ter controle, cadências de atividades e utilizar, inclusive, a tecnologia a nosso favor dentro desse cenário, né? Porque mais do que nunca a gente precisa ser muito assertivo e nesse momento eu acho que é bem interessante utilizar aí essas metodologias, mas principalmente ferramentas aí ao nosso favor, que é o caso, por exemplo, do Exact Spotter também, né? Lá no canal do Lead com isso também a gente tem bastante vídeos falando sobre prospecção ativa, utilizando o Google, utilizando o LinkedIn, que são plataformas gratuitas e que realmente vocês podem ter acesso aí a potenciais clientes, como abordar ele, enfim, tem bastante material legal aí na internet que pode auxiliar o pessoal aí de maneira mais profunda em cada um desses aspectos aí, né, sobre essa prospecção, abordagem, o que falar, como falar, e consequentemente ganhar relacionamento, trazer esse cara aí para o agendamento e para uma venda em si. É o que o Romulo falou antes é um desafio, acho que para a maioria das empresas de energia solar ir para operação remota, né? Porque era uma operação muito próxima, porque são valores altos em projetos maiores, obviamente, e com isso vem o desafio de como prospectar remotamente, como abordar, como fazer as reuniões, e é muito importante que se saiba que existem opções. Como a Karine falou, existe, por exemplo, o canal do Lead com isso, falando sobre isso, existem uma série de artigos, se colocar acho que no Google como prospectar, vai aparecer uma série de ideias ali, existem empresas que ajudam nisso também, e principalmente, nesse momento é hora de pensar em solução, né? Pensar em como eu vou fazer isso, como eu vou aumentar esse meu esforço. Se eu prospectava antes, usando o presencial, 2 leads por dia, esse é o momento onde eu vou ter que trabalhar em casa para prospectar 5 leads por dia, 10 leads por dia e aumentar isso. Qual o benefício? Se eu prospectava presencialmente na rua, agora eu não tenho deslocamento. Então, isso é uma vantagem em termos de custo e também em velocidade de resultado. Se antes eu fazia reunião presencial com 2 leads por dia, agora, se eu for por online, muitas vezes eu vou conseguir marcar 4 reuniões por dia, 3 reuniões por dia, então eu consigo aumentar também esse volume. É esforço, é um momento de se esforçar mais e, obviamente, quem se esforçar mais é quem vai ter mais resultado tanto agora quanto ali na frente. E fazer o esforço com inteligência, né? Como o Romulo falou lá no início, não dar tiro para tudo que é lado, saber para onde direcionar esse esforço e conseguir fazer com que se tenha mais resultado nesse momento. É possível. Pessoal, a gente já recebeu uma série de perguntas aqui, então acho que dá para a gente partir para isso. E
A primeira, que foi feita aqui pela Cíntia Barbosa Prado, ela perguntou para a gente o seguinte: é, que a gente estava falando muito de ir para o direcionamento online, que é uma coisa desse momento, e ainda está com pouco tempo de pré-vendas. E a pergunta dela é: os leads de inbound, é melhor passar direto para uma central de vendas, ou seja, direto para o vendedor, ou qualificar e depois passar o bastão para o vendedor? Vou deixar a Karine Com começar certeza. respondendo, para trazer a visão aí justamente da pré-venda. Eu acho que com certeza vale a pena receber esse lead, entender, avaliar, se relacionar, criar esse vínculo justamente até para que você analise qual é a prioridade que você vai dar para esse lead. Se ele vem com uma prioridade em já agendar uma reunião para esse momento, se você até mesmo tem um outro lead que está num melhor momento e, consequentemente, aí sim direcionar a tua equipe de vendas. Então, eu particularmente acredito que, sem dúvidas, esse lead tem que passar pela mão da pré-venda sempre, gente. Outbound, inbound, o pré-vendedor sempre vai ser ali esse primeiro contato com o lead. Por isso que é muito importante que a gente tenha estratégia, abordagens por trás de tudo isso também. E fora isso, quando a gente fala na pré-venda no âmbito estratégico, a gente está falando muito da visão de coleta de informação. Se esse cara é de inbound, por exemplo, se ele me procurou, se eu conseguir entender a região dele, o tamanho da empresa, segmento, várias variáveis simples que ele já me fornece ali, muitas vezes com dados cadastrais, isso já me dá mais insights também sobre onde prospectar. Então, se eu vejo que da minha estratégia de inbound está vindo uma série de leads que são de determinada região, eu já vejo que aquele mercado naquela região ele está aquecido. Então, isso ajuda no que a gente falou antes ali de ter inteligência nessa prospecção. Então, quanto mais eu compilar dados, claro, vender para esse lead é ótimo. Se ele chega querendo comprar, é ótimo vender para ele. Mas eu posso ganhar só a venda, se eu vou direto vender para ele, ou eu posso ganhar a venda e a inteligência estratégica que eu vou conseguir usar para gerar mais vendas. Então, eu também tenho essa visão de a pré-venda ela sendo usada para coletar esses dados e entender o lead, entender a necessidade dele, por que ele me procurou, ajuda muito. Uma pergunta aqui que eu acho que é bem específica aí para ti, Romulo, que o pessoal está perguntando bastante sobre quais fornecedores que não subiram preço, quais fornecedores que estão com preço mais bacana aí no momento. Então, a gente não pode fazer merchan, né? Mas vão ter que pesquisar. Mas aí na interna, qualquer coisa o pessoal pode mandar um e-mail. Eu acho que eu posso. No final do webinar, eu vou mandar esse material. Na verdade, amanhã eu pedi para o pessoal dar uma tratada nos meus rabiscos aqui. E aí eu vou encaminhar meu e-mail e a gente pode conversar daí mais direto para quem quiser saber isso aí. Isso, acho que é bem bacana. Eu vou pedir. Aí eu hoje aqui empresa, aí o cara liga lá, não tem o desconto, eu vou ter que pagar a diferença. Vai cobrar aqui. Eu vou pedir para o pessoal do marketing, a Fabi, depois separar para ti, porque tem bastante perguntas sobre fornecedor. E também a outra pergunta que surgiu foi sobre linha de financiamento. Se tu consegue indicar qual linha de financiamento para solar que caiu os juros em relação às taxas pré-coronas. Então, na verdade, praticamente todas as linhas, né? As que não baixaram tendem a baixar. Uma outra coisa interessante na questão do financiamento também, junto com a baixa do juro, é que nós temos alguns financiamentos pelo Finame, né, pelo BNDES. Então, as regras que tinham mudado agora no começo do ano, dia 1º de janeiro, elas foram pausadas e foram adiadas para o final de julho. Qual que é a diferença disso? Basicamente, com essa nova regra, só conseguia financiar, fazer financiamento de equipamentos nacionais. Então, isso era um impacto muito grande, porque a maioria dos equipamentos são importados. E aí, não sei se o pessoal todo está sabendo, mas até final de julho permanecem as regras do Finame do ano passado. Então, é mais um motivo, né, para o cliente fechar nos próximos 3 meses. Questão de linha de financiamento também específico, quais são as linhas que a gente conversou com os nossos clientes. Também eu acho melhor passar direto ali as empresas, né, que envolvem empresas, então eu acho melhor passar direto. Eu deixo depois o meu contato e provavelmente eu vou ficar amanhã respondendo isso aí. Boa. Outra pergunta que a gente recebeu aqui, que é do Daniel Hernandi, ele perguntou: qual a melhor forma de captar leads no momento para o setor? Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro, como a gente disse lá no início, primeiro conhecer, entender quem é esse lead, primordial.
E, gente, maneiras de captar esse lead existem várias, né? Então, através de buscas avançadas no Google, vocês podem ter acesso a essas empresas, entendendo qual é o segmento, o KINAI, e com base nisso, ter acesso a essa lista. Utilize o LinkedIn para descobrir quem é o dono da empresa, quem é o teu ponto de contato lá, para conseguir gerar esse rapport, conversar com a tua persona ideal. E também, querendo ou não, tem algumas bases de listas aí, né, que conseguem gerar essa inteligência de uma maneira um pouco mais acelerada, assim dizer. Então, tem algumas opções no mercado aí de geração de listas. O próprio Exact Spotter também tem essa funcionalidade para que você consiga gerar o lead ali por dentro. É um lead frio, mas já é alguma coisa. Então, lógico, entra na base do pré-venda, o pré-venda vai ligar, vai fazer toda a abordagem, mas também é uma boa opção ali. Tem um vídeo lá no canal do Lead Com Isso que, fazendo um merchanzinho aqui, que ele aborda exatamente essas buscas, tá? Não dá para aprofundar aqui, então eu acho que lá vocês vão conseguir ter um acesso a um conteúdo bem bacana sobre gerar esse lead, tá? Falando de forma de captar, a gente obviamente está restrito a uma única forma, que é a online de captação, então ela é a majoritária. O LinkedIn, como a Karine citou, é uma plataforma que vem se revelando nesse momento muito útil para a prospecção, pelo pessoal tá usando bastante ela. Então é válido pensar em como utilizar o LinkedIn a favor, além de, obviamente, fazer as buscas por outras maneiras. E aí existem as buscas de forma gratuita, que vão gerar já uma série de leads, existe também a compra de listas, vai muito de estratégia de cada empresa, vai muito do volume que quer atender, do perfil de empresa também, essa maneira de prospecção, então dos dados que eu tenho que ter, do contato com quem eu vou falar na empresa. O LinkedIn ele ajuda muito nisso, né, porque dá para mapear a empresa e o contato, já o cargo da pessoa. Quando a gente fala de empresas que vendem diretamente para donos de empresa, aí buscar informações públicas que já vão me dar o quadro societário também é super válido. Aí, obviamente, linkar isso com o LinkedIn, buscar outras informações, acaba ajudando a enriquecer essa base. Vai ser um lead frio, obviamente, mas é um lead que vai estar ali na lista e vai estar para ser aquecido. E aí, como a gente falou, é esforço de prospecção, é entrar em contato com esse lead, entender a realidade dele e a partir disso ter resultado. Outra pergunta que a gente recebeu aqui foi quais os melhores nichos de mercado a explorar nesse momento. E aí até o DM, como ele se identificou, ele perguntou aqui, supermercados, residências, a gente chegou a citar alguns aqui, que são, por exemplo, a questão de mercados que não pararam de rodar, principalmente, né? Supermercado, farmácia, clínicas, laboratórios, hospitais, postos de combustível, setor de alimentação, como padarias, por exemplo. Obviamente que, como a gente falou o tempo inteiro, tem essa variável da localização, que ela tem que ser levada em consideração e entender o cenário disso, mas além desses que a gente já tinha comentado, Rômulo, tem algum outro nicho que tu lembra de cabeça aí que vale bastante a pena dar uma olhada, fazer um investimento aí de tempo? Então, João, além desses nichos específicos, né, tem que lembrar que o supermercado, a farmácia, a clínica, os laboratórios, eles não trabalham sozinhos, né? Então você pode focar em todos os fornecedores desses caras. A indústria alimentícia como um todo, tá? Essa, sem dúvidas, o pessoal está mais tempo em casa, está comendo mais, então o volume de venda no setor de alimentos, desde a empresa que faz a embalagem dos alimentos, né? Então, por exemplo, como meu pai é doençado, ele me contou que a indústria que fabrica a embalagem do macarrão da empresa dele está operando. Sim. E está, inclusive, faltando material, está dando conta. Então, é uma indústria que você nunca vai pensar plástico que está mexendo com isso, né? Enfim, toda a indústria que fornece suprimentos para as áreas essenciais, que seria saúde, alimentação, segurança, elas estão operando, né? E, como eu falei, a grande maioria, inclusive, com faturamento superior, né? Um outro nicho, como eu tinha comentado no começo ali, funcionários públicos, né? Entrando na parte de pessoas físicas, funcionários públicos, os proprietários desses estabelecimentos que estão operando ou que estão faturando até mais agora nessa situação. Em alguns casos, eu não cheguei a avaliar se estão válidos ainda, são licitações, né? Porque talvez a maioria esteja cancelada, eu não cheguei a pesquisar. Nós vamos colocar dentro da plataforma da Pieta um item, nas próximas semanas aí, um item que vai ser licitações. Então, a gente vai atualizar diariamente para os nossos clientes ficarem sabendo
das novas licitações que forem surgindo. Eu, sinceramente, eu não sei como é que tá. Eu acredito que muitas delas sejam canceladas, né? Não faz Sim. sentido os órgãos públicos agora direcionarem recursos, mas é uma opção. Eu sei que até 2, 3 semanas atrás a gente ainda estava atualizado que estava abrindo novas licitações. Então é o momento de, talvez, para quem não atua nessa área, já começar a estudar como fazer isso, né? Eu acho que um bom indício é justamente entender esses mercados que não pararam, em primeiro lugar, né, e que continuam tendo resultado com a situação, e também ter esse olhar relacionado ao perfil de cliente ideal, né, porque muitas vezes eu vou ver um mercado que eu considero ideal para minha solução e tenho que linkar isso com o meu perfil de cliente ideal para eu direcionar e aí ir para essa análise mais direcionada, muitas vezes de região, de perfil de lead, para que eu consiga ser mais assertivo. Quando a gente fala aí dos nichos, a gente está falando de vários nichos de mercados diferentes, e dentro deles existem várias variações de tamanho, região, porte, por aí vai. Então é bem importante que também se tente ser o mais assertivo possível. Se eu não faço ideia de quais esses nichos eu me encaixo melhor, melhor maneira de descobrir é testando. E aí volta novamente a questão que a gente falou de esforço, de entrar em contato com esses leads, fazer o levantamento e eu ir descobrindo onde é que eu tenho mais aderência. Mas começar por esses mercados que estão mais aquecidos. Já teve alguns insights aqui. Indústria, como o Romulo falou, várias não pararam. São projetos grandes, em sua maioria. Então, são projetos que têm que o apelo da energia solar funciona muito bem. Então, saber usar isso e direcionar esforço é muito importante. E a última pergunta que a gente vai conseguir responder aqui, pessoal, é do Claudio Omar Silva. Ele perguntou se a gente teria um exemplo de um bom elevator pitch para deixar essa pulga atrás da orelha do cliente que acha que energia solar é só para rico, é só caro. E aí, Rômulo, o que tu consegue ajudar aí o Claudio Omar a melhorar o pitch dele? Então, essa parte estava nas minhas conclusões, mas eu vou adiantar esse ponto aí. Como eu falei, tem muitas pessoas que não vão nem querer ouvir o começo da coisa. Meus próprios familiares, eles nem sabem o que é energia solar, tipo, não, isso aí eu não quero nem ver, é muito caro. Então, sim, como a pessoa que trabalha com isso, o integrador solar, ele sabe, na verdade, se você parar para olhar, o valor é alto, mas você não consegue fazer a análise olhando o valor, você tem que olhar qual que é o retorno daquilo. A gente sabe que olhando o retorno, o payback, ele é, em geral, de 3 a 6 anos e você usa o sistema de 15 a 20 anos, né? Nós temos sistemas na UF, inclusive aqui do lado, que está há mais de 20 anos operando, né? Com módulos de tecnologia de 20 anos atrás. Então, você agora tem que mostrar para ele qual é o real valor. Esse pitchzinho, você botar essa pulga atrás da orelha, o que eu recomendaria era, além de fazer uma apresentação, talvez por Skype, mas criar vídeos, materiais, curiosidades, para ele conhecer como é que funciona primeiro, porque ela é uma tecnologia realmente que o pessoal acha muito bacana, é muito curioso, os clientes finais são muito curiosos em relação a isso. Quando você vai prospectar, eles ficam super apaixonados pela tecnologia. Então, eu criaria vídeos, animações, se colocaria à disposição para trocar uma ideia com ele, explicar melhor como é que funciona, sem qualquer compromisso. Mas aí sem qualquer compromisso, eu quero vender. Mas é aquela coisa, ou você prospecta agora e bota a pulguinha atrás da orelha lá para frente, ou você fica parado, né? Não dá para ficar parado. Então, como o João falou também, agora você consegue, como não tem deslocamento, visitar mais clientes, Rômulo, teu microfone, Rômulo. Eu não mudo, Rômulo. Alô, tá me ouvindo? Agora sim. Até que durou bastante, né? Então, não sei qual parte foi, mas enfim, eu criaria materiais interessantes. Quem já não tem esse material criado, pegaria algum vídeo no YouTube, curiosidades, um vídeo bem simples mesmo, materiais interessantes, para explicar para ele, deixar ele curioso e falar para ele que não é um investimento, não um gasto para gente rica. É um investimento e um dos melhores investimentos que se tem. Posso te mostrar? Aí você marca uma reunião com o cara. Vendo o lado de consumidor, é assim que o cara me atrairia. Eu ficaria curioso. Eu iria na curiosidade dele. Perfeito. Eu acho que para a abordagem, né, o primeiro ponto realmente é a gente entender como deixar ele curioso, trabalhar com gatilhos mentais, técnicas de persuasão, exatamente isso, porque naquele primeiro momento, de uma maneira lógica, né, como a gente conversou, empatia, etc., fazer com que ele tenha interesse em te ouvir,
primeira abordagem é importantíssima, a gente tem que despertar esse interesse desse lead, trabalhar gatilhos de prova social, enfim, e depois disso até trabalhar essa educação, né? Mostrar para ele que não é isso que ele imagina. Eu, como ignorante há um tempo atrás nesse mercado, eu achava exatamente o que você falou, Rômulo, que era coisa para rico botar em cima da casa e ficar bonito. Então, assim, sendo bem sincero, eu acho que isso bota aí, né, uma pulguinha atrás da orelha do pessoal que está assistindo, que realmente é importante que a gente eduque essa pessoa e mostre para ela o real valor que ela tem em colocar essa energia solar na casa dela, ainda mais agora na crise, que ele vai reduzir custos e etc. Como eu falei antes, acho que o que eu posso contribuir nisso das falas de vocês é justamente mostrar benefício, né? Mostrar onde eu ajudo e dar insumo para o lead, e aí está muito ligado ao que o Rômulo falou, de muitas vezes desenvolver material, desenvolver vídeos, texto, para que eu consiga informar ele e ele analisar os pontos que são relevantes sobre isso. Então, ele fazer, que nem eu disse algumas vezes, fazer a matemática, botar na ponta do lápis, analisar ali como é que fica essa questão de potencial de economia, de valores, de investimento. Quando a gente fala de financiamento, como é que vai ficar esse elas por elas da conta de luz versus o financiamento. Então, dar insumo e muitas vezes investir nessa educação do meu lead, para que mesmo eu não ganhando já essa reunião, essa venda agora, pelo menos eu crio relacionamento e ele continue pensando sobre, e principalmente continue pensando na minha solução, né, no que eu ofereci para ele, para que quando ele mature sobre isso, que é o que a gente fala aí em etapas de venda, a gente estaria falando da maturação desse lead. Então, quando ele esteja maturado sobre a solução, ele traga o olhar para mim e fale, putz, lembrei lá da empresa XYZ que me ajudou, que me forneceu informação, que fez com que eu olhasse para esse ponto especificamente. Tem mais algumas perguntas que a gente recebeu aqui, a maioria bem técnica, então eu pedi para a Fabi encaminhar aí para o Rômulo, perguntando sobre a linha de financiamento, fornecedores, sobre também as regras da ANEEL em relação à RN 482, o pessoal perguntando bastante. Então, pessoal, a gente já ultrapassou 10 minutos aí do tempo, mas todas essas perguntas que vocês fizeram a gente vai buscar responder nos próximos dias, então a pessoal vai estar direcionando aqui para mim, para a Karine e para o Rômulo, para que a gente envie essas respostas para vocês, ninguém vai ficar sem resposta, esse é o objetivo, e aí a gente consiga fornecer, tirar essas dúvidas. E aí, para a gente se despedir, Karine, queria que tu deixasse aí a tua finalização e teus contatos, onde o pessoal pode falar mais contigo e com o pessoal do Lead com isso, para entender um pouco mais, e aí ficar à disposição para responder mais perguntas que provavelmente vão surgir. Bom, primeiro, obrigada aí pela oportunidade, foi bem massa, eu espero que tenha sido interessante aí para o pessoal que está assistindo também. O Lead Quiz, como eu disse, na verdade, ele é um canal aí muito focado na pré-venda, tanto operacional, estratégico e tático ali do negócio, então a gente está à disposição e gerando bastante conteúdo aí nessa área. Em relação até à própria Exact também, quem precisar e tiver interesse, a gente está aí à disposição, vocês têm os meus contatos aí, com certeza a gente vai estar aí à disposição para ajudar vocês nesse momento, a gente está junto, não é o fim do mundo, não desanimem, vamos para cima e vamos fazer acontecer, porque no final das contas só depende da gente, pessoal, contem com a gente aí. Bacana. Rômulo, aí deixar os teus contatos. Tá, bom, a maioria dos meus contatos estão no próprio site da Pieta, que é o pieta.tech, né? Só consegue me acionar por lá. Inclusive, depois eu penso em eu vou organizar esse documento, encaminhar do meu e-mail para todos que se inscreveram. Também vai ficar o meu e-mail à disposição ali. Para concluir, eu queria só passar alguns pontos gerais de como que eu vejo a situação e como que a gente pode ver também. O que a gente vai perceber é um congelamento nos contratos, tá? Nos próximos 2, 3 meses. Então, o pessoal que estava quase fechando o contrato vai perceber uma pausa, mas eu acho que o retorno vai ser muito alto, né? No caso da China, a gente percebeu na última semana que eles bateram recordes de venda nos comércios lá. Como o pessoal está muito aprisionado, eu acho que vai ter esse efeito elástico quando voltar ao comércio. Então, acho que a gente vai ter um crescimento bem acentuado na volta, então o pessoal não desanimar. Também eu acho que a gente nunca vai voltar ao normal. Agora a gente vai ter que se adaptar. Inclusive, alguns estudos dizem que as empresas estão fazendo em 4 semanas o que elas iriam fazer em 40 semanas. Que é o quê? Você se adaptar a novas tecnologias, a própria Exact, né? Não sei se eu posso fazer merchan, mas como
A gente tem, Por favor, exato. pode fazer. Eu falei aqui, quando a gente contratou a Exact, eu falei abertamente na empresa que eu não vejo como uma empresa de energia solar não ter o software da Exact dentro da empresa dela. Porque para eles que prospectam para muitos clientes, é uma das ferramentas indispensáveis nesse momento, tá? Também, como eu tinha falado, é um excelente momento de prospectar cliente. Eles estão, mesmo o cara esteja em casa, ele está com mais tempo livre para te ouvir, cria material, conversa com ele, tira dúvida, apresenta as curiosidades, faça ele se apaixonar pela tecnologia. A maioria dos clientes fecham porque eles se apaixonam pelo negócio. Eles nem pensam tanto na economia. Eles pensam mais no apaixonado, eles acham super legal. Tem gente que bota realmente para bonito, né? Então, outra coisa é que, segundo a estimativa da B-Solar, mesmo com essa pandemia, o setor solar ele vai ter crescimento esse ano, bem menor do que teria se nós não tivéssemos a pandemia. Mas ele vai ser um dos poucos setores que ainda vai crescer. Então, isso é uma coisa para a gente ficar ligado, né? É um setor muito bom, muito forte, muito robusto. Falando em crescimento aí, nós tivemos crescimento na casa de 300% nos últimos anos, tanto 2018 e 2019. O que significa? Que é sim um produto de grande atratividade. Não é um produto que vai acabar, ele não vai passar agora. Então, com certeza, é um produto que vai ficar vivo e, mais do que isso, vai ser um dos setores que vai ajudar a puxar a retomada da economia. Então, eu apostaria muito na venda de energia solar para retornar a economia. Que ela movimenta muitos setores, desde a parte de logística de entrega, da parte industrial, e outra coisa também. O último ponto, para eu não ficar falando a noite toda aqui. A gente vai ter um grande número de demissões, tá? Isso é uma coisa muito triste. Só que tem um amigo meu que está procurando representantes comerciais há muito tempo. E foi para ele, cara, agora é o momento. Você vai ter muita gente boa que vai estar sem trabalho. Infelizmente, isso vai acontecer, não tem como fugir. Então, é o momento de você captar profissionais que foram demitidos, além de você ajudar a economia, você ainda pode fortalecer a tua equipe de representantes comerciais, né? E como eu falei, na minha opinião, o segredo de qualquer empresa é a venda. O segredo para superar a crise é a venda. Então, venda. Basicamente isso. Ótimo. Eu concordo plenamente com vocês e esse é o momento que a gente até está com essa campanha e batendo muito nessa tecla que não é momento de parar, é o momento de se adaptar. Como o Rômulo falou, voltar ao normal, acho que tem até alguns artigos que eu li sobre a questão na China que está chamando de novo normal, porque é o normal adaptado, né? Não é o normal igual era antes da pandemia. Então, esse olhar para a solução, né, e esse olhar para buscar continuar rodando, continuar funcionando, continuar vendendo, investindo em melhoria de processo, em melhoria de venda, em melhoria de resultado é muito importante para toda empresa, porque isso vai definir muito, além da sobrevivência da empresa nisso, o fortalecimento dela no pós-crise. Como o Rômulo falou, o resultado pós-crise ele tende a ser muito bom para o mercado de energia solar, mas também para outros tantos mercados, e as empresas que tiverem se adaptado melhor, se adaptado de uma maneira saudável em termos financeiros, fluxo de caixa, mas de processos também, vão faturar ainda mais porque elas vão ter se tornado mais eficientes. Então é sim o momento de olhar com carinho para essas etapas e principalmente olhar com carinho para a questão de não parar. Não congelar aí todas as ações de venda. Se eu não tenho um processo robusto, pelo menos eu continuar tentando prospectar, continuar tentando rodar. Se eu não sei como fazer, buscar ajuda, buscar informação, buscar empresas que ajudem a desenvolver esse processo. A Exact está tendo um ótimo resultado com a energia solar já há um bom tempo, mas desde que começou a pandemia, ainda mais, porque existe esse aquecimento do mercado de empresas que querem metodologia, querem processo, querem ferramenta para se adaptar à situação e continuar vendendo. Então, a gente vê pelos números, nos últimos tempos, a gente tem fechado contratos com empresas de energia solar quase que diariamente do Brasil inteiro, e são justamente empresas que estão pensando na solução. Não é um momento só de olhar para o problema, que nem a gente falou antes, da parte negativa de toda a situação, mas procurar como sobreviver a isso, como ter resultado nisso e principalmente como crescer com isso. Se não financeiramente nesse momento, crescer em termos de processo e maturidade comercial para que no pós-crise, aí sim eu tenho meu crescimento em termos de financeiro, né? Porque vai acontecer isso, essa movimentação que o Rômulo falou de ter um impacto no pós-crise em termos de consumo, vai acontecer, é natural que aconteça, e principalmente, quando a gente fala de energia solar, a gente está falando
de economia. Então, o pessoal vai querer economizar, principalmente o setor empresarial, vai estar olhando para essa questão de continuar economizando, se não economizou agora, economizar mais para frente, para se preparar, para se munir para uma próxima questão, porque esse preparo também vai existir, mas também para conseguir ter maior proveito do seu fluxo de caixa, dos seus investimentos e ter resultado. Como o Romulo falou, compactua dessa visão também, a solução é vendas para qualquer empresa, porque, como a gente falou antes, é o motor da empresa, é o que mantém rodando, e aí a gente está à disposição, como Exact, como eu, como o João, o Matheus também, disposição para ajudar e falar sobre, é o nosso assunto preferido. Então, a ideia é justamente que a gente consiga ajudar as empresas a superarem esse momento e terem resultado. Esse é o ponto mais importante de tudo. Então, quem quiser também conhecer um pouco mais sobre Exact, só acessar o nosso site, exactsales.com.br. Lá, sem falar com ninguém, já tem acesso a uma porrada de informação, de artigos do nosso blog, de vídeos, ao nosso canal de YouTube, que já pode ajudar a dar muito insight sobre o processo e sobre como se portar nesse momento e sobre várias coisas que a gente falou aqui. E quem tiver mais interesse em conhecer a solução e saber como alavancar resultado nesse momento, tem lá o botãozinho de falar conosco, contatar um consultor e, consequentemente, ir para uma reunião, entender mais sobre a solução e, a partir disso, a gente entender como ajudar. Essa vai ser a nossa principal preocupação. Saibam que a nossa visão hoje é como a gente pode ajudar as empresas a superar esse momento e crescer. Então, estou à disposição, se alguém fizer reunião com qualquer um dos vendedores, com a Karine ou com um dos outros, se quiser pedir para eles para falar comigo, estou à disposição também para ajudar. Então, pessoal, espero que o webinar tenha sido bem válido, acho que a gente deu bastante informação, bastante insight. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem a gente, mandem ali também que o pessoal do marketing vai direcionar as perguntas. E mais uma vez, obrigado aí pela participação. E espero que a gente se encontre novamente em breve para vender mais, para ter resultado e para superar a crise. Muito obrigado, boa noite a todos e até mais.